Já vem daqui, por favor, aplauso. Independente do que vai acontecer, a ideia, na verdade, é uma amostra que é competitiva, mas, na verdade, a competição vem como se fosse o último grau, porque só o fato de a gente já estar aqui dentro e ver tantas obras aqui passando, a gente já vê que a gente precisa de mais, e mais, e mais, e mais. Então, obrigado de verdade por estar aqui com a gente. O Malvini está muito feliz. E eu tenho uma honra de ter vocês aqui na nossa edição, tá bom? Então eu vou pedir pro Laércio falar um pouquinho do filme dele, falar um pouquinho da trajetória dele, e assim sucessivamente, tá bom? Boa noite. Eu sou diretor, coreógrafo, também sou cineasta. Tenho essas vertentes que eu amo. É um lugar que para mim sempre foi muito importante trabalhar com imagem. Eu sempre pensei na corporeidade dos artistas, imageticamente falando, e aí eu quis enveredar para o cinema também, para poder ampliar um pouco mais a minha arte e entender como a gente pode trazer essa nova narrativa, né? Não só dentro do conceito do movimento, que sempre fiz isso durante muitos anos da minha vida, mas trazer esse lugar para o audiovisual. Trabalho já com arte contemporânea há muitos anos, para quem não sabe um pouco da minha trajetória. Comecei com outras linguagens, de gêneros de dança no Rio de Janeiro. A minha formação, não só acadêmica, como falei para vocês, é como cineasta. Tenho especialização em documentário na Academia Internacional de Cinema. E minha formação artística foi em Nova York. E a partir de um determinado da minha vida, da minha carreira, eu entendi que eu queria criar uma nova corporeidade, trazer esse lugar para cá, para esse corpo nosso brasileiro, não só entender como a arte funciona no mundo, mas sim como a gente pensa aqui, né? Como a gente anda, como a gente respira, e é tudo muito diferente no Brasil. Então eu fiz questão, de fato, de desdobrar minha carreira aqui no Brasil e ficar aqui e entender esse lugar de movimentação. Em 2003, 2004, eu criei minha companhia de dança contemporânea, lá do Cia de Dança, onde eu, de fato, quis criar uma nova identidade. Então, estudei muito sobre isso, esse novo corpo, né, assim, esse novo tipo de movimentação. E, paralelo a esse tipo de trabalho que eu fazia, o cinema me trouxe um lugar dentro do entendimento narrativo, né, conceito, não só da abstração da movimentação, mas entender o arco coreográfico, como eu poderia pensar dentro de uma sala bidimensionalizada, como um teatro italiano, por exemplo. E o cinema sempre me deu essa pluralidade de imagens, de pensamento. Eu sempre trabalhei muito com imagem, então eu sempre criei também muito com imagem. Então, trabalhar com cinema é uma paixão minha, assim, que eu sempre trouxe à tona junto com os meus trabalhos. O trabalho que a gente faz aqui é o Linhagem, um projeto que nós trouxemos para esse festival. Parabéns, Carlinhos, por esse festival de audiovisual, trazer dança nesse lugar, né, que é um lugar tão potente aqui, de uma cultura tão devastadora na cidade, né, que é o CCBB, né, muita gente vem para cá, né, gente de ponta, gente de qualidade. Então, te agradeço por você estar fazendo esse festival para a gente estar aqui, a gente está podendo trocar também, né, na verdade é uma troca nossa, é um intercâmbio como artistas. E o projeto que nós temos aqui é o Linhagem, onde eu trago várias questões de mulheres na sociedade hoje, como elas se veem hoje, como elas podem estar, como elas podem potencializar esse lugar, né, da margem. A gente, assim, na verdade, quando eu falo da mulher preta, é um lugar que eu já penso muito, de muitas conversas com minha família, com minha mãe, com minha avó, com as minhas tias. Então é uma conversa recorrente na minha família, e sempre eu fico pensando assim, sempre me causou muita estranheza, porque a minha avó já achava que era um lugar um pouco comum. A gente sabe disso, né? Há 20, 30 anos atrás as pessoas não falavam sobre isso aqui no Brasil, né? Mas a minha sobrinha já tem uma outra potência enquanto voz, enquanto fala. Ela tem 23 anos, então ela tem muito mais consciência das coisas que estão acontecendo agora, quem ela é de fato, como uma mulher preta. E isso sempre me causou muita inquietação enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto homem, enquanto artista preto, enfim. E eu sempre quis falar sobre essa questão, essa linhagem, né, da nossa ancestralidade, né? E o local da nossa locação, o Parque das Ruínas, que é a segunda etapa do nosso filme, que foi passado aqui hoje,
de fato tenha um sentido, né, sobre o Parque das Ruínas, sobre a história do Parque das Ruínas. A gente tem o documentário também, na verdade poderia dizer que é um videodança, mas ele é total documental, porque tem as falas da Dona Maura, que é uma senhora que mora numa comunidade, no Morro do Urubu, e ela vive lá muito bem com a família dela. Isso me causa muita estranheza, né? A gente que está aqui hoje falando sobre isso, né? Até porque ela tem uma vida, não posso dizer que é uma vida bacana, mas dentro das condições que foram impostas, colocadas para ela tem uma vida muito sossegada. E ela fala isso com muito prazer, com muita calma, com muita serenidade. Ela fala dos filhos que ela teve, dos netos que ela teve. Então, o mais importante para ela é ter aquela família ali, independente de onde ela esteja. E a gente tem a segunda etapa, que é a Karine, onde ela faz um depoimento também, onde ela tem um lugar mais potente na voz dela. Ela tem uma consciência muito grande sobre hoje, 2022, o que nós podemos ter, né, como pessoa. Em contrapartida, a gente faz um paralelo da Juliana, que é uma grande artista. Ela faz a simbologia de toda essa narrativa, de todo esse arco, dessa fala, desse documentário, dessa indignação por alguns momentos, né? Tem umas falas da professora que diz que se essa menina chegar ao ensino médio é um milagre, como se fosse uma coisa comum, e isso é imposto, né, inconscientemente em alguma sociedade, né, para que a gente estude escolas em nível inferior. A gente sabe disso, isso é proposital, mas ao mesmo tempo a gente tem o romantismo da Dona Maura de entender o lugar que ela está. Então o Linhagem, ele é um contraponto muito grande. Eu me identifico muito quando eu converso com a minha avó, quando eu conversava com a minha avó não está mais aqui, perdão, e as minhas tias, e minha mãe, e as minhas sobrinhas. É muito claro, assim, para mim, né, a passagem temporal dos lugares e da onde nós estávamos e aonde nós podemos chegar. E é tudo muito curto, porque a gente está começando a falar sobre isso agora, tudo muito novo, né? Assim, as pessoas estão começando a falar, de fato, com mais potência. Estou repetindo essa palavra porque, de fato, as pessoas falam com mais potência hoje sobre este assunto agora, de uns 10 anos para cá, podemos dizer assim, né? Década de 90 as pessoas não falavam sobre isso, né? Década de 80, então não vou nem dizer. Então, para mim, trazer esse filme à tona é muito importante, assim, não só como artista, mas como cidadão. Pode passar para o Igor, a gente vai passando assim. Depois eu vou abrir para perguntas, tá? A gente vai conversar aqui, é uma conversa aberta, tá? Nada muito formal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cara, eu tenho, na realidade, nenhuma dessas obras, eu me sinto autor e ao mesmo tempo fui convidado para todas as obras, como Linhagem e Muros e Solidão dos Companheiros Mudos, com Roberto Lima, Rubinho Gabira e o Carlos Laerte. E eu tenho um histórico de dança. Comecei dançando, sapateador, com 8, 9 anos de idade. E aí eu saí do Brasil bem cedo, quando eu completei 18 anos, fiquei 20 anos em Nova York depois disso. E lá eu segui dançando e trabalhei em companhias lá como sapateador, e depois eu comecei a estudar drama, e aí eu estudei drama por 4 anos, e aí depois eu voltei para cinema e misturei cinema com drama e roteiro, e hoje eu sou cineasta. Mas nessa volta para o Brasil, voltei para finalizar um filme que foi rodado lá, um filme americano, mas foi com finalização aqui no Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a reencontrar, né, todo mundo da dança que eu não via, né, há muitos anos. E aí foi muito curioso, porque eu comecei, o filme que eu trouxe de lá, ele não tem nada de dança, é um drama mesmo. Mas aí começou, você tá aqui, cineasta, vamos fazer um vídeo. E aí começou a acontecer. E aí foi muito interessante, por ter tido todo esse background de dança, a linguagem é muito familiar. Então os diretores e coreógrafos começavam a me ligar e tecnicamente falar de passos, ou no terceiro 8, no Grammatman corta. E eles não têm esse costume de falar com o editor, né? E aí eu falava assim, e aí foi crescendo, e aí fiz alguns trabalhos
vários trabalhos durante a pandemia para o Teatro Municipal, que tudo que foi virtualizado para a pandemia, então eu rodei, teve um trabalho lá chamado Liberty, que foram 11 coreógrafos para 11 bailarinos, e lá eu conheci 11 coreógrafos, e daí eu comecei a trabalhar mais. E um desses coreógrafos que eu conheci, um dos coreógrafos que eu conheci foi o Carlos Laerte, que a gente tem algumas parcerias aí, algumas, nem sei quantas mais, que já aconteceram, que estão acontecendo e que irão acontecer. Então, foi incrível essa união, assim, de poder juntar a dança com essas linguagens. E o Roberto Lima é uma grande referência para mim como ator e como o Rubinho Gabira, na época que eu morava no Brasil, fazia teatro musical. Eu já tinha feito um musical com o Rubinho Gabira quando eu tinha 14 anos, e aí eu fui chamado para fazer um filme com o Roberto Lima. Aí ele fala, vai ser dirigido pelo Rubinho Gabira. Eu falei, peraí, Rubinho Gabira? Não, meu Deus, eu vou estar com ele. Então, vários encontros incríveis no Brasil, e tem sido incrível essa jornada. O Linhagens é um trabalho que aconteceu após esse trabalho que eu tinha feito no Municipal com o Carlos, que foi todo virtual, esse trabalho do Teatro Municipal. Eu gravei alguns dos bailarinos, eu gravei em lugares externos, e daí a gente editou. No caso dele, eles já tinham sido gravados, porque a bailarina foi coreografada virtualmente, foi bem na pandemia mesmo, e aí eles mandaram os vídeos pra gente editar, e a gente teve esse primeiro contato lá. E o Linhagens foi uma chamada do Carlos, falou assim, poxa, eu queria trabalhar com você de novo, eu tô com um trabalho. E ele já tinha meio que a gente começou a conversar por telefone, e aí ele foi rodar Linhagens. Já tinha rodado as meninas, né, no Parque das Meninas. Já tinha rodado, era Leo de Blanc. E a gente falou como que a gente pode crescer esse trabalho, e aí rodou a Juliana. E aí eu, roteirista também, e ele me ligando, como é que a gente faz para conectar essa história, o que a gente faz, e a gente começou a desdobrar narrativas dessas histórias, dessas mulheres, e falar, cara, conversa, e aí surgiu a Dona Maura, incrível, onde ele foi conversar. E aí essa gravação foi uma gravação que eu não fiz, a minha produtora não fez as captações, mas aí chegou tudo para mim, assim, em aberto, e a gente foi costurando essa narrativa de quem quais são as falas, o que essa mulher precisa dizer, qual é a identidade dela com as outras, e foi costurando. E normalmente os trabalhos comigo acontecem assim, sempre. A mesma coisa com o Rubinho e o Muros, quem pôde ver ontem, tem Solidão no domingo, né? E Muros ontem foi exatamente assim, olha, eu tô com umas ideias, o Rubinho vai dirigir, e aí a gente senta, conversa e começa a desenrolar possíveis narrativas, começo. É muito importante para mim contar uma história, né, com vídeo, esse compromisso em contar uma história e ter de onde, e ter um motivo, porquê. Simplesmente uma imagem bonita, às vezes é só uma imagem bonita, mas por que aquela imagem? Para quê, né? Por que ver desse ângulo? Quem está vendo? Através dos olhos de quem? É a voz de quem? É os ouvidos de quem? É a câmera, né? O microfone, e por quê? E aí a gente vai desenrolando, e cada trabalho tem uma identidade bem específica. São trabalhos bem diferentes, né? Você deve saber. Esses 3 trabalhos não tem nada a ver, nem parece que foi a mesma pessoa que fez, mas eu sou a mesma pessoa, mas é um time. E é um trabalho em equipe, eu nem sei o que é trabalhar fora de equipe. Eu acho que é muito importante ter a colaboração do coreógrafo, do bailarino e da gente, da minha equipe que vai gravar e depois editar. Então, incrível. Depois, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor. Tá. Tá ligado. Tá vendo? Tá. Boa noite a todos e a todas. Abaixo. Pega o meu, então. Queria cantar, Som. Boa. Depois.
Qual o cachê? Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Eu sou Sabrina Vaz, sou bailarina, sou artista da dança, pesquisadora do corpo híbrido, transeunte das culturas tanto acadêmicas quanto urbanas, quanto afro-vernaculares. Para quem não entendeu nada, eu sou bailarina clássica e big girl. Então aí entre um e outro você coloca aí uns tracinhos, os checks. Estou aqui com muito prazer para representar um trabalho audiovisual que a gente fez aqui com a Mari também, que também compôs esse trabalho junto comigo. Trabalhei. Tem que falar da gente? Se quiser, na verdade a gente quer mais entender o processo. Melhor então, porque falar da gente é terrível, né? Mas eu tô com 2 grandes diretores que fizeram parte da minha trajetória como artista, estão aqui no mesmo recinto, que é Carlos Laerte e Carlos Fontinelli. 2 grandiosíssimos diretores, e o que eu falo, quando eu falo muito sobre o corpo híbrido, sobre as diversas experiências que eu tive no meio artístico, foi justamente poder, e graças a Deus, ter a oportunidade de trabalhar com grandes, maravilhosos diretores completamente distintos, completamente diferentes entre si. Então, espero ter sido uma boa funcionária e vocês, justamente pela oposição que vocês 2 comporam e ainda compõem, que a gente ainda continua junto aí, muita coisa do meu eu artístico. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, ontem foi a nossa exibição, não foi hoje, não consegui estar, mas a gente inseriu um trabalho que é o TTT. Tem qual é o nome? Faz tudo, tá pronto, bonitinho. Qual que é o nome que a gente coloca? Tem que ter um título, né? Acho que todo diretor encalha nisso. Caraca, qual é o nome que eu vou colocar? E a gente fez a premissa, foi sobre os transtornos obsessivos compulsivos, que o toque é um pouco comum, muitas vezes até de maneira engraçada. Eu tenho toque, jeito que ele que tá desalinhado, meu toque tá apitando. Muitas vezes a gente leva para um lado do cotidiano engraçado, mas é um transtorno, é uma doença mental, diagnosticada, claro, como obsessões e compulsões. E calma, gente, você não tem toque, você tem mania. Uma coisa é mania de limpeza, de lavar a mão, de ajeitar o cabelo. Outra coisa é um transtorno. Qual é a diferença? O transtorno ele vai te prejudicar em alguma coisa da sua vida, ou da sua área emocional, afetiva, profissional. Ele vai te prejudicar. Então, por exemplo, o que são obsessões? Eu tô na rua e será que eu desliguei o gás? Todo mundo aqui tem isso. A pessoa que sofre, ela volta em casa e checa tudo e sai de novo, e tá indo e voltando. Então assim, ela foi prejudicada com isso, até mesmo mania de limpeza, na pandemia, todo mundo limpo na pandemia, O chinês, coitado, o pastel do China faliu, porque todo mundo tava limpo. Mas no transtorno obsessivo, compulsivo, a pessoa limpa a mão até ferir a mão. Então uma coisa, caraca, o Covid está na minha mão, gente? Todo mundo passou por isso na pandemia. Abriu uma maçaneta ou pegou numa chave, caraca, o Covid está na minha mão e vai lá lavar. Ou a pessoa que sofre de transtorno obsessivo compulsivo, ela lava até sair sangue. E aí a gente assistiu vários documentários, inclusive de um cara que ligava a torneira, lavava a mão e para fechar a torneira, fechava. Aí se contaminou com o registro da torneira, então ele ficava num loop infinito. Até alguém tirar ele dali. Gente, não é bom, não. É terrível, gente. É terrível, Então, assim, é realmente uma doença mental e a gente foi a fundo nisso, a gente não queria trazer nada pesado, porque foi um trabalho, na pandemia, a OABZ, para quem não sabe, a OABZ é Orçamento à Base Zero, e a gente não queria pesar ainda mais o clima e a gente teve isso como ponto de partida, e a gente foi a fundo e vimos uma das mais recorrentes, Não precisa ficar com vergonha não, gente. É engraçado que ela vem assim, como se ninguém estivesse vendo. Mas tudo bem, maravilhoso, adorei o look. E aí, quando a gente vai a fundo, a fundo não, Quando a gente passa assim, raso pelos transtornos obsessivos compulsivos, a gente se identifica com um que muito tem a ver com a arte, que é o transtorno por simetria.
E é aquilo, né? Tem um negocinho torto e você ajusta. Vocês têm isso? Tem uma linhazinha assim, você... Caraca. Aí tem um azulejo que tá em diagonal e tu fala, diacho do pedreiro, não botou o negócio alinhado. E aí a gente foi pegando ganchos e ganchos e a gente chegou na neuroestética, que é uma ciência relativamente nova, né? 2002, que ela foi realmente efetivada como uma linha de pesquisa acadêmica. Então 2002 é uma área da ciência muito nova, que estuda basicamente como que o nosso cérebro ele se comporta quando ele vê algo prazeroso. E nisso também há muitas discussões sobre o que é beleza, né? Se a beleza ela é algo ideológico, se ela é algo cultural, ou se ela é algo matemático mesmo. E aí os cientistas eles querem acabar com a nossa vida, né? Porque a base desse estudo é tirar a subjetividade da arte. Então a arte é mesmo subjetiva? Vamos levar para a neuroestética, que eles estudam por que a gente se agrada de algo e por que a gente se desagrada de algo quando a gente vê. E aí vai do artista, né? Se eu quero fazer um trabalho em casa, uma repulsão, uma orística, como é que é? Ojeriza, cara, que é bom ter alguém inteligente aqui do lado. Eu tenho esse controle, né? Eu aplico a neuroestética nos meus trabalhos e eu consigo fazer com que o público sinta exatamente o que eu quero. E aí a gente botou, né, mais ou menos na mesa o que a gente queria. A gente queria cenas do cotidiano, a gente queria uma estética, a gente queria algo que desse prazer. E a gente chegou em linhas e formas, tanto na dança quanto na edição. Eu vou deixar a Mari falar mais sobre a construção da narrativa, da dramaturgia, que ela utiliza já o conhecimento dela do audiovisual. E a gente, no final, colocou algo como se fosse uma crescente, sabe? Como se no final da obra a gente tivesse encontrado uma paz, assim, com a gente mesma, né? Acima de toques, acima de linhas perfeitas ou não. É como se nós fôssemos os protagonistas, né, da nossa própria história, e o que realmente importa é a gente ficar bem, em paz, a gente estar de branco, num cenário lindo, maravilhoso, meio que em oposição à cena do início, né, que a minha casa foi o set de gravação, a gente tirou tudo, entulhamos, eu acho papelzinho picado nela até hoje. Vocês não viram, né, foi ontem, mas depois vocês procura, a gente disponibiliza, né? Põe lá no meu perfil. E foi um trabalho muito lindo, maravilhoso. A gente teve que cortar 5 não. A gente teve que cortar 7 minutos do trabalho para poder exibir aqui no Malvi Rio, mas ficou lindo da mesma maneira. E é isso. Depois vocês vão lá na minha rede social, que eu vou deixar lá o arrasta. Não tem mais arrasta para cima? Vou deixar lá o link para vocês poderem conferir na íntegra do trabalho. Vou passar aqui para a Mari, que também estava junto com a gente nessa. Boa noite. Meu nome é Mariana Monte e eu estou assim, bem nervosa, porque, enfim, eu sou publicitária, né, de formação, e no meio da pandemia eu decidi abrir uma produtora de audiovisual. Então, esse trabalho específico com dança, já tinha, ano passado eu produzi um clipe, né, esse ano outro, enfim, tenho trabalhos com clipes, com comerciais e documentários, mas um curta de dança, né, foi a primeira vez, e enfim, então a Savais trouxe a ideia, a Savais e a Jenny, né, que tiveram toda essa questão do estudo, porque da minha parte é mais captação mesmo, a questão estética, produção mesmo audiovisual, né, então todo o estudo foi feito por elas, e aí quando ela veio conversar comigo, a gente começou a estruturar, então, essa parte da montagem das cenas, então rolou essa discussão de Savais queria muito coisas paradas, né, assim, estáticas, e eu já sou mais do vamos fazer movimento, então foi legal essa troca, né, e participar e assistir essas produções de curta de dança foi muito enriquecedor para mim, porque como eu trabalho com coisas muito diversas, né, e não tinha trabalhado até então com a dança, assistir a obra de vocês foi muito enriquecedor. Eu até falei com as meninas, eu falei, gente, eu quero fazer outro já. Eu já estou com outras ideias, isso é muito legal. A arte é algo que
nos inspira, né? Então é muito legal respirar, foi muito bom participar e é isso, assim, não lembro mais de nada, agora deu um branco que eu tô nervosa, mas é isso, gente. Eu tive que reduzir bastante, a gente teve, porque a gente aplicou pro Ondas da Cultura ano passado, né, ganhamos um prêmio, e esse ano a gente precisou reduzir um trabalho para colocar, porque também contava uma história, né, conta uma história, e aí tirar 7 minutos dessa história foi algo que, quase uma vantagem. Na verdade, eu reduzi porque tinha um tamanho, tipo, do regulamento, videodança, tinha que se encaixar naquele... Não porque eu mandei, tipo, cortar não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só que a Sabrina falou, eu tenho que... Eu falei, bom, você pode até botar, mas não vai concorrer e tudo mais, você pode passar, isso é o de menos. Não, então vou cortar, então. Tá, não. Tá funcionando isso aí. Olá, boa Tá. noite. Então, meu nome é Ariana. Meu filme passou ontem, foi um documentário. E, gente, eu não sou do audiovisual, eu sou apenas uma bailarina clássica. Eu tô enlouquecida aqui, que loucura isso. Estou muito emocionada porque... Vou tentar falar rapidinho, tem pouco tempo, sei. Um dia, eu me peguei assim, pensando... Poxa, todos os trabalhos que eu fiz até hoje, eu sou professora de educação física, dava aula de dança, mas sempre tinha uma coisinha assim, poxa, é tão estranho, porque todo dia que eu acordava, eu ia trabalhar assim, não queria ir. Vai ter um problema, alguma coisa, não era isso. E aí um dia eu sempre falava com Deus assim, poxa, será que existe algum trabalho que um dia eu vá acordar, eu vá respirar e vou falar, vou trabalhar? Eu orando, e orei por um tempo, pedi a Deus isso de verdade. Mas assim, sabe como a gente pede? E aí eu engravidei. E aí eu confesso que eu parei de pedir um trabalho porque eu realmente queria cuidar da minha filha, a Mora, que tá aí. Eu queria só ser mãe. Eu estava muito feliz já com tudo que eu tinha vivido. Mas os sonhos de Deus, eles são mais altos. E aí eu acho que ele falou assim, agora eu já ouvi oração, esquece, já atendi a oração. Meu marido, que tá ali do esporte, conhecia o subsecretário de Cultura, que é hoje Rogério Costa, é amigo dele de anos. E aí ele perguntou assim, poxa, eu tô precisando de alguém, a gente assumiu a Secretaria de Cultura, eu precisava de alguém para dar aula 2 vezes por semana de balé. O que você acha de chamar a Ariana? Aí ele falou assim, vou falar com ela. E aí meu marido me falou com essas palavras. Ariana, são 2 aulas por semana, você não precisa se jogar de cabeça. Não precisa, porque ele me conhece. Aí eu, 2 aulas por semana. Vamos lá. Cheguei, nomeada. Primeira reunião com o subsecretário Augusto Vargas, Rogério Costa e o secretário Marcos Monteiro. Era uma coordenação de dança. Aí eu, legal, tem a coordenadora e eu vou trabalhar para ela, dando aula por 2 vezes por semana de dança, ótimo. Aí o Augusto veio para mim com as diretrizes da coordenação de dança. Aí me entregou e eu falei, mas e a coordenadora? E a coordenação de dança, quem é? Ele falou, no momento você. Tipo assim, você me tira de uma sala de balé clássico, onde você constrói corpos, e te joga de frente num burocrático, assim, de frente com um computador coreografando papéis. É totalmente morto, é outra coisa, assim. Você enlouquece e pensa, o que eu tô fazendo aqui? Falei, mas Senhor, não era isso? Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí fiquei assim, sem entender, mas já tinha sido nomeada, e aí a gente, né, eu precisava do dinheiro, ninguém é rico, artista muito menos. Eu falei, deixa eu respirar. Aí ia pra lá, pra secretaria, comecei a pesquisar sobre entender esse mundo de editais, de lei, de incentivo à cultura, de produto. Tinha uma coordenação para cada canto lá, de audiovisual, de música. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui só sem coreografar? E aí um dia eu tive que fazer um evento, né, porque eu tinha que justificar o salário que eu ganhava. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E fiz um evento de dança homenageando as escolas de dança da cidade. Foi um sucesso, foi todo mundo, pelo amor de Deus, faz outro. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer agora? Um festival de dança, porque era o que eu sabia fazer, né? O teatro da cidade só cabe 140 pessoas. E aí eu dava a ideia e as pessoas cortavam. Vamos fazer um festival de dança. Mas como? Só tem um teatro de 140 lugares. Vamos fazer um festival de solos. Mas só um festival de solos? Eu falei, vamos arranjar um nome pro festival de solos. Um personagem. Vamos pensar num personagem.
Vamos ver quem são as pessoas ilustres da dança na cidade. Vamos ver. E aí fomos pesquisando, não sei o que. Aí um dia aumentaram a coordenação de dança, me deram um estagiário, que era uma historiadora, uma pesquisadora que um dia tinha feito dança, maravilhosa, a Rafa. E aí a gente conversando, ela falou, eu vou fazer uma pesquisa. E aí, um belo dia, surgiu pra gente assim na tela do computador como um milagre, Tereza Madeira. Eu falei, nossa, eu já ouvi esse nome, era concorrente da escola que eu fazia. Eu lembro que vinha aluno de lá pra cá, aluno daqui pra lá, vim pesquisar sobre ela. Mas pra que a gente vai perguntar? Ela é falecida e tal, e aí coloquei no Facebook perguntando para as pessoas, foi chegando. Cheguei a tia Vânia, que era professora da escola, trabalhou lá muitos anos. Gente, juro pra vocês, isso tudo intuitivamente. Eu só realmente queria fazer o melhor ali da confiança que me tinha sido confiada. E aí, tia Vânia falou com a gente algumas coisas e tal. Eu falei, gente, mas ela tem um parente, a dona Tereza, porque, né? Uma pessoa para falar dela, deve ter um herdeiro, alguma coisa. Fomos pra internet. Chegamos na internet e vimos lá um nome, Maria Tereza Madeira. Mas passou rápido, assim, eu falei, tia Vânia, você tem o telefone da filha dela? Eu vi que ela tem uma filha, não sei o que. Sim, tenho, toma aqui. Mas assim, como se fosse uma pessoa normal. Maria Tereza Madeira, pra quem não conhece. Na minha ignorância, gente, eu juro, eu tinha saído de dentro de uma sala de balé clássico, eu não fazia ideia do que era o mundo. Mandei uma mensagem pra Maria Tereza como se fosse uma pessoa normal. Oi, tudo bem? Meu nome é Ariana. A gente tá fazendo um comentário sobre a sua mãe, não sei o que. Você pode dar um depoimento? Crua da vida. Aí ela levou 2 dias pra responder, aí respondeu tipo assim, gente, quem é essa louca? Que documentário? Como assim? Por quê? Porque nesse momento já tinha virado um conjunto de ações, porque a gente já tinha se apaixonado pela história da Dona Tereza. Eu sou de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense. E Tereza Madeira foi simplesmente a 3ª academia de dança do país a ser, assim, extra-oficialmente, né? Nas nossas pesquisas que a gente fez simplesmente. É a 3ª academia de dança do país. Na frente dela, Maria Leleva e uma de Minas Gerais. Então, tipo assim, foi em Nova Iguaçu. Foi em Nova Iguaçu. Na Baixada Fluminense. E aí, Maria Tereza me respondeu meio assim, tipo, desconfiada, né? Aí eu fui procurar mais saber quem era Tereza Madeira. Artista indicada Grammy Latino, vencedora do prêmio Tim de Música. Eu falei, Rafa, pelo amor de Deus, a gente falou com ela como se ela fosse nossa irmã. A gente tem que mudar. Rafa, olha só, vamos respirar. Vamos entender. Aí mudamos a narrativa e fizemos ela entender que éramos da Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, representávamos a prefeitura e tínhamos nos apaixonado pela história da mãe dela e que queríamos fazer um conjunto de ações para homenagear a mãe. Era um documentário, era um festival de solos e era uma exposição fotográfica. E se ela podia, aí Maria Tereza, graças a Deus, abriu as portas da casa dela, do quarto dela, entendeu? Sentou com a gente na cama dela. Abriu a vida, abriu as fotos, falou com a alma, com a vida. E a gente pôde conhecer um pouquinho mais de Dona Tereza. E aí eu pensando comigo, tá tudo lindo, mas quem vai filmar esse negócio? Eu só tenho um iPhone, que tá ruim, quero 6, tá quebrado. Falei, impossível, Paixão. Meu marido, novamente, graças a Deus. Paixão, pelo amor de Deus, me ajuda. O que eu faço? Ana, Paulo China, claro. Eu falei, claro, maravilhoso e tal. Paulo China. Mas como é que faz assim? Tá, vou resolver. Maravilhoso, tá aqui. Uma das referências no audiovisual. E a Rebeca, maravilhosa também, a esposa dele. E aí, ele conseguiu, com o Paulo, assim, se vocês falaram aí de orçamento zero, eu vendi meu MacBook. Ponto, mas depois a gente fala disso. E aí, detalhe, nisso, meu chefe, no caso o secretário de Cultura, fazia ideia do que estava acontecendo. Eu tive que escrever o projeto depois e falar, para quando ele viu Maria Tereza, ele quase caiu duro, porque ele é do patrimônio material e imaterial, ou seja, pessoas. Quase infartou quando viu Maria Tereza entrando na Casa de Cultura de Nova Iguaçu, de bracinho dado com ele. Eu falei, meu Deus. E aí, deixa eu terminar, já tá terminando, Ju. E aí, Paulo China entrou, graças a Deus, ele falou, tá, eu tenho um dia. Pra quê? Pra tudo. Pra filmar tudo. A gente faz a foto e filma. Eu falei, tá, porque geralmente não é assim, não? Não, geralmente são meses. Aí eu falei, você tem um dia? Um dia. Eu falei, vamos fazer. Um dia, porque inicialmente o documentário, a gente se apaixonou obviamente pela história da Dona Tereza,
Mas o documentário, inicialmente, a gente não estava imaginando tudo isso, era só para passar entre a premiação do festival. A gente queria que, porque geralmente é um ócio, né? As pessoas ficam ali, será que eu vou ganhar, será que eu vou perder? Aí a gente queria que passasse e mostrar por quê, quem era a Dona Teresa, porque a maioria das pessoas não conhecia, inclusive eu. E aí, a gente conseguiu, graças a Deus, o Paulo ajudou muito, fizemos tudo isso, e isso foi em 2019. Foi lindo, foi assim, eu nunca imaginei que uma coisa tão despretensiosa, assim, claro, grande, homenageando uma grande mulher, pudesse um dia passar numa sala como essa, num lugar como esse. Eu chorei horrores ontem, porque, tipo assim, eu só queria justificar o salário que eu tava ganhando, sabe? Eu só queria chegar em casa, olhar pra minha filha e falar assim, não, tua mãe trabalhou, ela não tava indo lá só pra encher linguiça, ela fez alguma coisa com o salário que estavam pagando ela. E ela fez alguma coisa por alguém que realmente era alguém, que realmente era importante. E eu consegui hoje, ontem, esse documentário passou no meio de documentários de pessoas como vocês, que são grandes pesquisadores, historiadores do mundo. E eu fiquei assim, obrigada, Deus. Porque, né? E aí eu só quero agradecer Carlinhos, porque, assim, eu nunca imaginei. A gente sonha outras coisas assim, mas Deus é perfeito. Nunca imaginei, foi lindo. Obrigada. Vida longa ao meu Rio. E obrigada à Secretaria de Cultura por ter pegado uma louca, mas que no final deu certo. E eu vou passar a palavra para essa mulher, que eu vou repetir. É indicada ao Grammy Latino, é ganhadora do Prêmio Tim de Música, é uma pianista internacional, reconhecida internacionalmente, é uma das maiores artistas que a gente tem da música clássica. Belo Iguaçu, tá? Maravilhosa, é filha de Dona Teresa Madeira. Única. Que foi a principal personagem, assim, que falou nada melhor do que falar da mãe e a filha, né? Muito obrigada. Estou muito feliz, estou muito emocionada. Espero que eu não tenha falado muita besteira, Boa noite. Como que eu falo depois disso? Enfim, eu realmente fui pega de surpresa, porque minha mãe teve essa escola durante 47 anos. E ela nunca teve nenhum fomento, que era uma escola particular e que ela acreditava muito nas pessoas, assim. Minha mãe, essa escola foi fundada em 57, com sede própria, ela construiu, tinha um terreno atrás da casa, e aí minha avó falou, por que você não abre uma academia aqui, para você parar de ir para o centro da cidade dar aula de música, né? Aí minha mãe botou música e já botou dança, porque ela adoraria ter sido bailarina, mas ela não foi. Eu dancei durante 20 anos lá na academia, né? Então, assim, eu fiquei muito surpresa, porque de repente, assim, a minha mãe faleceu em 2013, aí de repente a Ariana me procura, eu demorei 2 dias, que eu não estava no Brasil. Tá? Desculpa. Então, porque eu confio, assim, não deu para não confiar nela. Quando ela falou, tem verdade, tem história. E eu falei, gente, minha mãe nunca teve uma homenagem dessa em vida, né? E assim, aí eu abri todos os meus alfarrábios, porque era o que ela faria, e ela foi lá no meu estúdio, a gente gravou, Ela tem dentro de casa. Eu toquei na trilha do filme e eu falei, não, eu toco, vambora. E aí a gente, assim, é uma minha mais nova amiga de infância, né? Porque foi muito envolvimento, né? Mas na verdade eu não fiz nada. Só abri meus alfarrábios, minha casa e fiz novos amigos. Então, assim, eu fiquei muito honrada e emocionadíssima. Eu não posso ver aquilo que eu choro toda. Mas eu queria que o China falasse, que o China tem história. Depois disso tudo. Não, você, dane-se, vem agora você. Parte técnica. Olha o meu sofrimento aqui. Não, e tem uma coisa, eu fiz um trabalho, eu volto e meio faço trabalho com dança também, que eu gosto, né? Não dançando, pelo amor de Deus. Mas assim, fiz um documentário que toquei no documentário, já toquei muito para televisão, para cinema. E uma vez eu fiz um trabalho com a Ana Botafogo, aí eu falei para ela, Ana,
A gente sai do balé, o balé não sai da gente. Nunca, né? Então, assim, eu sou muito ligada com o que acontece na dança e eu estou, assim, desejando que tenha o 50º Move Rio, porque isso tem que acontecer. Então, assim, vocês todos, assim, estão de parabéns e por favor, que a gente consiga fazer muito disso, que eu quero vir assistir. Muitos. Oh, meu Deus, obrigado, gente. Obrigado. Gente, boa noite. Eu vou falar depois de uma história linda como essa, né? Foi uma felicidade muito grande que a Ariana lembrou de mim, né, nesse momento. A Adriana também. Vai ver que eles só conheciam ali, de repente, não sei. Não, isso não é verdade. É porque não é verdade. Ele conhece o universo. Na verdade, eu já tenho uma história lá na Baixada, fazendo alguns documentários, alguns trabalhos dentro do audiovisual, apesar de não morar mais lá atualmente, né, mas, enfim, é um lugar onde eu já trabalhei bastante no audiovisual, continuo trabalhando atualmente também. A minha produtora, a Memória Audiovisual, junto com a Funarge, toca o Leve Curta, né, não sei se vocês conhecem, um festival que premia 12 projetos de curtas com uma verba razoável para a galera tirar o projeto da gaveta. E as primeiras edições a gente priorizou a Baixada Fluminense, assim, né? Deu aquela força inicial. Então, dos 12 contemplados, 7 eram da Baixada Fluminense. Então, isso ajudou a cena, né? Não à toa, hoje está passando um filme da Baixada Fluminense em Gramado, né? Já é o terceiro filme feito pelo Web Curta que disputa Gramado, se não um dos maiores festivais de cinema do Brasil, né? E eu fico muito orgulhoso de ter um pouquinho da minha história envolvida com isso, né? Mas fico muito feliz quando recebo um convite como do Adriano, da Ariana, para tocar um projeto lindo como esse. E quando ela fala que foi um dia que a gente, né, tem toda uma coisa por trás, né? A gente sabe que muita coisa se resolve na pré-produção, muita coisa foi resolvida na pós. Então foi basicamente um filme de entrevistas e um filme de acervo, porque o acervo que a gente encontrou é um acervo riquíssimo, né? Assim, muitas fotos, muitas matérias de jornal. E eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com acervo, né? No meu trabalho como documentarista, vamos dizer assim, que até a UF eu já larguei, mas mais do que eu não me considero muito um cineasta, eu me considero um realizador audiovisual, né? Eu não sou formado em cinema, mas eu trabalho com audiovisual há mais de 20 anos. Então eu me sinto capaz de produzir uma obra para homenagear uma personagem tão importante, né, como a dona Teresa Madeira. Enfim, não tem muito o que falar, basicamente é isso. Eu fico feliz de ver o nascimento de um projeto como esse festival, Carlinhos, de cinema voltado para dança. Parabenizo você, toda a equipe, sabe, porque realmente a gente sabe que o audiovisual no Brasil merece, né, e quando junta duas artes, né, tão complementares como, né, o audiovisual com o cinema, né, com a dança, então assim, você foi muito feliz em pensar um projeto como esse, e só desejo vida longa ao Move Rio, e assim, que todos compartilhem esse momento nas redes sociais, falem mais desse festival, né, e espero estar aqui nos próximos também. Obrigado, galera. Foi demais. Só queria acrescentar uma coisa. Quem não assistiu o documentário, tem no meu canal do YouTube. Coloquei lá. E Maria Teresa Pinhagrai conhece, Maria Teresa Madeira Oficial. Está lá disponível para quem quiser conhecer o trabalho. Obrigada. Deixa eu abrir aqui mais para os criadores aqui, então. Não coube todo mundo aqui, gente, então peço desculpas. A gente vai abrir rapidinho um bate-papo, para a gente não se alongar bastante também, tá? Não, tá bom, pode ficar assim, pode ficar, Maria, né, começa. Por favor. Oi, gente. Opa. Estão me ouvindo? Show. Oi, gente, boa noite.
Agradeço muito ao Carlinhos e à produção do Move Rio por estar aqui. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Meu nome é Maria Clara Laete. Eu sou do Rio originalmente, mas como vocês podem ver pelo meu sotaque carioca meio torto, eu sou do Rio, mas eu moro em São Paulo há 16 anos. Então eu sou carioca, mas com um gostinho paulista. Eu tô aqui com 2 filmes, o Luvemba e o De Volta ao Rio, mas hoje eu vou falar do Luvemba. Luvemba é uma videodança que eu comecei a criar em 2020, aquela história batida, né, gente? Todo mundo começou a criar na pandemia, eu também. E muita gente antes disso também. Mas eu, no caso, eu sou sapateadora, dançarina de tap dance, sapateado americano. Pra quem não sabe, eu era aquela doida fazendo um som ali na frente há um tempo atrás, hoje. E em 2020, todos nós passamos pela pandemia, cada um teve o seu desafio particular. O meu desafio em 2020, além da reclusão, do isolamento, foi que o meu avô ele faleceu a partir de complicações da Covid-19. E muito cedo, muito cedo. Ele foi, assim, ele pegou a Covid em março e faleceu em abril de 2020. Então foi muito rápido, foi muito do nada, de uma doença que estava avassalando o mundo e assim, como assim? A gente não sabia lidar com aquilo direito. E eu morando em São Paulo, minha família no Rio, eu não pude vir para nenhuma celebração aqui no Rio. Eu fiquei em casa. Meu avô morreu, eu fiquei em casa. Então não teve nenhum tipo de celebração, funeral, velório, porque não podia ter na época. E aquela coisa, a gente não sabia muito bem do que se tratava essa doença, tudo acontecendo muito rápido. Então eu tinha que bolar um jeito de fazer uma celebração da vida do meu avô e de passar por isso do meu jeito. Que não fosse em família, porque geralmente a gente se reúne, a gente vê gente, a gente está um com o outro dando apoio, e eu não pude ter aquilo naquele momento. Então eu comecei a pesquisar bastante sobre a cosmovisão africana. Para quem não sabe, eu sou historiadora também. Eu sou formada por história, eu sou formada pela USP em história, e eu sempre gostei muito de pesquisar, estudar, ler, e eu estava lendo bastante Bunsek Fukiao, que é um filósofo, e o Tingana Santana também, que é outro filósofo. E eles falam bastante sobre a cosmovisão africana, e mais especificamente sobre a cosmovisão da África Central. Então, o que é isso? Como a população da África subsaariana, você tem o deserto do Saara, você tem aquela dobrinha da África, bem ali naquela dobrinha, essa população tem uma visão muito específica sobre o mundo, sobre o universo, sobre a vida. E a gente acabou incorporando muito dessa visão por causa dos africanos que foram escravizados e trazidos aqui para o Brasil. Então a gente acabou tendo muito disso nas nossas religiões de matriz africana. E eu comecei a estudar mais isso e querer saber, e eu cheguei em Luvemba. Todo mundo perguntando, o que é isso, Luvemba? Lugemba? Lugemba? Ludenda? O que é isso? Luvemba, o nome do vídeo. Luvemba é uma palavra para morte. E se você pesquisa Luvemba no Google, eu realmente recomendo muito que vocês façam, é muito interessante. Vai aparecer uma imagem, que é um círculo com uma linha assim e outra assim. Isso é uma representação visual de como os africanos, ali na parte central da África, veem a vida. Eles separam em 4 fases. Kala, que é o nascimento. Tukula, que é o auge da vida física. Luvemba, que é a passagem dessa vida física para a espiritual. E Musoni, que é o auge da vida espiritual. E depois você volta para Kala. É um ciclo. É muito legal. Eu recomendo muito vocês colocarem no Google. Isso se chama Cosmograma Bakongo. Bakongo com K. E
a linha que divide a vida física da vida espiritual é a linha do horizonte. O sol se nasce todo dia. Se nasce é ótimo, né? O sol nasce todo dia. Chega ao meio-dia, a gente está no auge do dia, no meio do dia. Ele se põe e tem meia-noite. E ele volta a nascer. E quando você está no meio da África, você olha para o leste, o que você vê? Água. Ele nasce na água. E quando você olha para o oeste, o que você vê? Água. Ele se põe no oeste. Então, ele faz esse movimento pelo céu de dia. E para voltar aqui, ele faz o mesmo movimento por onde? Pela água. Então, a noite é representada por água. O mundo espiritual é representado por água. Então, eu quis mexer com todos esses elementos em Luvemba. E foi mais uma escolha subconsciente, porque na verdade eu estava usando esses elementos para eu processar a morte. E mais do que a morte do meu avô, eu acho que todo mundo aqui pelo menos conhece alguém que tem alguém querido que morreu de Covid. Eu acho que foi um luto coletivo que a gente passou. Você ligava, todo mundo sabe aqui, você ligava a televisão, tantos mortos, tantos mil mortos, tantos mais mil mortos. Foi um negócio que a gente passou coletivamente. Não importa se eu perdi meu avô, mas você perdeu teu tio, mas você não perdeu ninguém, mas você perdeu tua mãe, ou você perdeu seu filho, todo mundo passou por isso coletivamente. Então, eu queria também, além de passar por isso individualmente, pensando no meu avô e como eu perdi ele, eu queria colocar no mundo um vídeo que ajudasse outras pessoas e que a gente pudesse ver e refletir sobre isso de maneira coletiva. Então, foi assim que surgiu o Luvemba. Eu não tinha ideia de videodança nenhuma, eu nunca tinha feito uma videodança. Eu coloquei essa ideia na minha cabeça, eu não sei porquê, mas eu coloquei. E aí eu fui falar com uma amiga minha que fazia cinema na época, e falei, pô, tô com essa ideia, vamos realizar. Ela foi muito incrível e ela topou. E é isso que vocês conseguem ver nas telas hoje. Luvemba foi a minha primeira videodança e eu tenho muito orgulho de dizer que ela passou em 10 festivais até agora. Então, pra mim é surreal falar isso. Surreal. Não, eu não consigo acreditar, assim. Eu tô no CCBB falando da minha videodança. Que isso, gente? Tá maluco? Então, assim... eu fico muito feliz mesmo. Nossa! E então, assim, tentando resumir, eu tento mobilizar esses elementos a partir do cosmograma da Congo. Eu prometo pra vocês que tem sapateado no meio, tá? eu colocava as imagens do making of, as pessoas, gente, cadê o sapateado? Você tá mergulhando numa piscina, você tá mergulhando na represa, cadê o... Eu falei, prometo que tem, tá? Mas tentando mobilizar também elementos da percussão corporal, do tap dance. Luvemba passou ontem às 16, na primeira sessão. Mas se vocês quiserem assistir, também tem no meu canal do YouTube, Maria Clara Laed, tem outras coisas interessantes lá também. E eu agradeço muito, mais uma vez, o Carlinhos por essa oportunidade de estar mostrando essa artimanha, essa aventura que eu fiz pela videodança e olha onde me levou. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada pela presença. Boa noite, gente. Me chamo Elaine Hollenberg. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos os presentes, os colegas. É uma honra, né? Estar ocupando esse espaço de fato e estar dividindo ele com pessoas tão queridas, importantes no meio, né? Nessa construção que a gente vem fazendo durante todo esse percurso. A gente compartilhar afinidades. Eu estou vendo essa história, também tive coisas parecidas, eu sei que todo mundo aqui tem. Então, é uma felicidade muito grande, uma honra, e obrigada e parabéns para todo mundo. Eu hoje estou aqui com um trabalho indo,
com a bailarina, performer Luísa Rodrigues, que está lá atrás, com o diretor de fotografia, o Leonardo Martins. Esse foi um dos trabalhos aprovado pelo festival. A gente está aqui no primeiro dia, ele passou hoje. E o Indo, ele foi uma provocação da pandemia também, né? Eu trabalho com direção artística e de movimento, e no início da pandemia, como eu acredito que os meus colegas, muito necessitados de fazer, né? Com muitas questões, com muitas provocações dentro de si, eu juntei com alguns amigos artistas também, e a gente falou: o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, sobre o que a gente vai falar. E o Indo, ele era aquilo que mais a gente respondia: como é que você tá? Aí eu vou indo. Se ninguém tava bem, ninguém admitia que tava mal, né? Então o Indo era a maior resposta que se ouvia. E a gente falava assim: tá, e a gente tá indo pra onde? Como é que é esse eu tô indo? O que cabe nesse ir, né? E esse trabalho ele surgiu daí. A gente foi uma oportunidade que a gente teve de se despir um pouco, de falar sobre como que cabia essas aflições dentro da nossa casa, como que era produzir dentro da nossa casa. Então ele foi feito todo dentro das questões, né, de isolamento. A própria bailarina, quem produziu os vídeos, as nossas reuniões eram de Zoom. Eu acredito que um monte de gente aqui passou por isso também. Eram de Zoom, entendendo como é que era a casa dela, o que a gente podia falar, onde que a gente ia falar. O diretor de fotografia dando ideias sobre como a iluminação poderia ajudar na captação da imagem. E depois essa edição para falar dessas fragilidades, para entender esse processo do ir, né, dos nossos altos e baixos, do quanto que a gente tenta passar coisas que na realidade não são, né, o quanto que o andar para trás às vezes é andar para frente, e enfim, muitas coisas nesse sentido. Eu acho que é mais isso mesmo, sobre o trabalho. Obrigada, gente. Boa noite. Meu nome é Laís Alves, eu sou bailarina. Trabalho com carnaval carioca, sou porta-bandeira. Além de tudo, sou produtora cultural. Eu atuo na área contra o racismo religioso. É uma honra poder estar habitando nessa sala com grandiosos nomes, através da sua idealização do festival. É uma honra para mim e para o meu companheiro de vida, Gabriel. Enfim, a gente conseguiu expor o nosso trabalho hoje. Foi o terceiro vídeo a ser exposto. Se chama Escorporação, o Sagrado Artístico. E basicamente é uma performance que vai estar contida num documentário. A gente caiu de paraquedas nesse mundo documental. A gente sempre foi produzido, né? Somos bailarinos desde sempre. Então, estar atuando enquanto produtor é um cair de paraquedas nesse mundo. É uma honra. E basicamente o nosso documentário, ele se chama Iemi, a epistemologia de Oxum nas crenças cotidianas. E nesse documentário a gente vai falar sobre duas vertentes da excorporação e da incorporação, partindo da visão filosófica mesmo do processo iniciático dentro do culto de orixá, das religiões de orixá, sejam quais forem as vertentes, seja de Umbanda, de Candomblé, Xixilabá, culto tradicional Yorubá. A gente vai falar sobre o processo iniciático, né, dentro da religião de orixá, e partindo disso o processo de excorporação, porque quando você passa a ser um ser iniciado para orixá, você se torna detentor do axé daquele orixá. Então o processo de transe, ele deixa de ser incorporação e passa a ser excorporação, onde você coloca para fora o que você tem dentro. E essa excorporação, ela tem duas vertentes. Uma delas é a vertente ritual, né, onde a gente tem o processo de transe de orixá, e a segunda vertente é a vertente de excorporação artística,
onde a gente usa o nosso ser enquanto detentor do axé de orixá para incorporar um processo artístico. E basicamente a dança, né? A dança é o excorporar, seja um excorporar religioso, um excorporar ideológico, e enfim, você coloca para fora através da dança o que você é, o que você tem dentro de si. Então, basicamente é isso que a gente traz no documentário. A gente colocou para participar do festival uma performance contida no nosso documentário. Ele ainda não foi lançado, a estreia vai ser em novembro desse ano. E a gente colocou de uma maneira super despretensiosa, para o pessoal ver como estava acontecendo mesmo esse processo de produção do documentário. E aí foi assim foi algo incrível, porque a gente conseguiu um número de visualização muito grande e também de uma maneira despretensiosa a gente falou, vamos colocar, vamos se inscrever, e a gente conseguiu passar. Então, é muito bom poder ocupar esse lugar nessa cidade que mata os nossos corpos e coloca o nosso lugar, nos coloca num lugar pejorativo, né? Então, ocupar essa cadeira, falando sobre o Oxum, falando sobre a excorporação religiosa, faz com que a gente diga que nós estamos vivos e que a nossa arte vai fazer com que os nossos ancestrais vivam através da gente. Obrigada, vou deixar o Gabriel falar um pouquinho. Calma aí, gente. Posso gaguejar? Tá, tudo bem, tudo certo. Meu nome é Gabriel Antônio, boa noite, uma a todos, bênção, aqui no de Direito. O nosso processo de descorporação não começou nem agora, né? Porque o nosso processo de descorporação começa dentro de uma escola pública, localizada na Zona Norte, com a direção de Pedro Bárbara, no Arte em Cena, na Companhia Arte em Cena. E é muito doido falar isso, porque, exemplo, a gente pode não parecer, mas a gente é bem novinho, tá, gente? Assim, mas é mesmo, gente. Não falei ironicamente, não. Mas é mesmo. E o nosso processo de descorporação começou lá, numa companhia do Arte em Cena, numa escola pública, na Escola Municipal Mário Paulo de Brito. E ela começou em 2015, né? Você entrou em 2014. 2014, 2015. E assim, era um projeto criado para poder colocar a criação artística dos alunos em cena. Porque a gente percebe que dentro das escolas públicas, e a dança ainda não dentro da grade curricular, né, um componente. E assim, era uma luta, ainda está sendo uma luta, principalmente por ele, que agora ele está em outro lugar, né, não está dando aula, enfim. E a gente entrou nessa companhia, começou a estudar sobre as danças populares, as danças de matrizes africanas. E aí foi um processo lindo, de 3 anos de duração, com atores, bailarinos, produção em dança, porque na época a gente não sabia o que a gente estava fazendo, mas a gente estava fazendo produção em dança, a gente estava produzindo dança desde pequeno, né, com 13, 14 anos. E aí, após isso, né, após o Arte em Cena, o Pedro pensou assim, caraca, o pessoal se vai da escola, deixa, e aí, onde eles estão? O que eles estão fazendo, né? Então ele teve a brilhante ideia de criar a Companhia Corpo Contemporâneo de Sons Bárbaros, né? Onde todos são ex-integrantes do Arte em Cena, ex-integrantes dessa escola pública, e assim, né? Onde nutre a companhia até hoje. Hoje em dia eu não faço mais parte, porque segui outro caminho, fui pro técnico em dança da Rede Fitec, né? Outro local público, né, estadual, de qualidade, graças a Deus. Temos isso, né? O primeiro curso técnico em dança integrado ao ensino médio da América Latina. Então isso é uma vitória, né? Idealizado pela Rosane Campelo, onde atualmente também é minha diretora na companhia de atores de bailarinos Adolfo Volker. Então é um orgulho muito grande da gente ter essa trajetória dentro de uma escola pública e estar crescendo cada vez mais, né? Daqui a pouco com a universidade, o FRJ, enfim, o UERJ, seja o que for, com arte, né? E fazer esse pensar artístico, fazer esse pensar artístico-pedagógico também, né? E é isso, gente.